Primeira vez que eu cheguei no terminal rodoviário de Balsas e eu fiquei impactada com o descaso. Era um prédio completamente abandonado. As pessoas fizeram gambiarra para abrir os seus guichês, tinha motivos assim puxados de restaurante, até palafita tinha, esgoto a céu aberto. A gente não tinha banheiros assim dignos para as pessoas usarem, não tinha lugar para sentar. Assim, era praticamente um ponto de chegada onde chegava os ônibus, onde chegavam as pessoas, onde chegavam quem estava embarcando, onde chegava táxi, onde chegava a bicicleta, onde chegava a pedestre, todo mundo chegava pela mesma plataforma e assim não tinha uma cobertura, não tinha proteção, as pessoas não tinham onde permanecer, quem tinha que ficar esperando o ônibus às vezes para trocar de ônibus, não tinha onde ficar, era assim, muito precária a situação. O desafio de desenvolver o projeto da rodoviária apareceu como uma carta convite, depois de muitos anos de atuação no mercado. Estou em Balsas desde 2003, né? E aí esse convite apareceu em 2017, pela gestão daquela época. Ponto desafiador, porque a gente precisava de uma solução que fosse coerente com o que a gente precisava atender. Não tinha como ampliar muito a rodoviária pelo próprio espaço que a gente tinha disponível, que era uma área da prefeitura. A gente precisava solucionar isso de uma forma que fosse viável, né? Econômica e urbanisticamente. O terminal rodoviário, para uma cidade como Balsas, uma cidade de 100 mil habitantes, mais de 100 mil habitantes, que já tinha essa ascensão, essa repercussão a nível nacional com relação à agricultura, essa pujança, né, econômica, ela precisava ter representatividade e ela precisava também trazer dignidade para as pessoas que moravam aqui, para as pessoas que passavam por aqui e orgulho para as pessoas, né? Então, como transmitir isso dentro de uma arquitetura, né? Dentro de um prédio público? Como a gente consegue transmitir isso? Primeiro desafio sempre tem a ver com como uma coisa vai funcionar. Ela precisa funcionar. Isso aqui é uma operação super complexa no dia a dia, né? Então, a gente tinha o desafio financeiro, econômico, que a gente não podia fazer um projeto muito amplo, pela própria questão do limite de custo e também da questão territorial, que o fluxo de ônibus, né, a chegada e saída deles, tanto para eles irem para qualquer rota, pudesse ser facilitada através da parte de rotatórias que a gente tem, uma rotatória aqui próximo, então fica muito fácil para o ônibus que chega, para o ônibus que sai, pegar qualquer rota, seja no sentido do Piauí, seja no sentido do Tocantins, porque a gente conseguiu fazer esse fluxo de ônibus acontecer e se encontrar com os corredores viários que a gente tem aqui ao lado da rodoviária. Dentro dessa parte onde a gente tem a espera das pessoas que estão em viagem, em trânsito, a gente também tivesse banheiros, uma bateria de banheiros digna, né? Assim também como a gente pensou em toda a questão das áreas técnicas para os guichês e também para os boxes de alimentação. Então a gente tem uma área técnica entre esses boxes, onde a gente tem casa de gás, ar-condicionado, enfim. E aí a parte administrativa e operacional, né, de quem viesse a fazer a concessão e os cuidados administrativos da rodoviária, a gente jogou na parte superior, fazendo um aproveitamento do pé direito alto que a gente tem da cobertura dos ônibus, né? Além de trazer toda a parte funcional e trazer dignidade e trazer permanência para as pessoas que transitavam, estavam e moravam aqui, a gente queria que essa arquitetura transmitisse também tudo que Balsas representa, tanto a nível estadual quanto a nível nacional. Quem chegasse aqui, olhasse a rodoviária e entendesse, nossa, não é algo comum. Então a gente queria trazer essa pujança, essa força, esse potencial que Balsas tem. E dentro da arquitetura, dentro do que a gente imaginou a nível funcional, mas também estético, a gente queria que esse desenho da ascensão aparecesse como se fosse um gráfico. Então, dentro da solução do próprio telhado, da pele metálica, existe um desenho que mostra a ascensão, né? Sempre o crescimento. Então, a gente queria transmitir isso também dentro do desenho, porque a arquitetura ela também é arte. Ela também
fala que ela é poesia petrificada, né? História petrificada. Então, a gente queria que transmitisse isso, tenha essa força para crescer. Então, eu acho que dentro desse traçado, dentro desse traço, a gente conseguiu transmitir um pouco disso. A gente tem um nível aqui da BR bem mais alto do que o nível aqui da área da auxiliar. E aí a gente tem o terreno caindo para trás. E aí a gente tem o sol da tarde batendo bem de frente aqui nessa parte da BR e a ventilação vindo pela parte de trás. Quando a gente desenvolveu o projeto, a gente trabalhou toda a parte de embarque e desembarque pela frente e toda a parte de ônibus na parte de trás, para que a gente separasse os fluxos. A gente deixou a parte de guichês frontais, aqui na parte frontal, para que as pessoas descessem, comprassem as fichas, os tickets e pudessem ir embora. Na parte do meio, a gente trabalhou a parte de área de praça de alimentação, que é onde a gente está, e no fundo a gente trabalhou a plataforma de embarque e desembarque dos ônibus. E aí o que é que acontece? Ali naquela parte de embarque e desembarque dos ônibus, a gente teria essa cobertura vindo, criando esse gráfico no sentido de ascender. E aí, toda essa estrutura, ela poderia ser independente, só que a gente queria que isso fosse encamisado por uma proteção lateral. Viria com a pele metálica, fazendo a junção dessa estrutura do telhado com a lateral. Criaria essa pele metálica lateral, que é o que dá a grande identidade desse projeto, né? Criando esse diagrama de ascensão, de crescimento que manifesta o que é Balsas. E dentro das limitações que a gente tinha de custo financeiro e tudo mais, a gente projetou para o futuro uma marquise que cobriria a parte frontal do embarque e desembarque de pessoas e veículos, né? Táxis e etc. E também traria essa proteção solar ali na frente, na parte da tarde, para também proteger da chuva, do sol. Muitas vezes a gente não entende por que alguns projetos são do jeito que são, não entende a história por trás deles, não entende quais são os limites, quais são os desafios. E hoje a gente contou um pouquinho da história do terminal rodoviário de Balsas, que foi nosso primeiro projeto público. E olha quanta coisa, né, que a gente precisava manifestar em um único projeto, com recursos limitados, e entender um pouquinho desses bastidores, acho que é sempre muito importante. O que está por trás de cada decisão, o que está por trás de cada traço. Mais um por trás do traço.